Pocophone tem uma proposta bastante interessante, muita potência e pouca frescura. Apelidado de foguete basicão, a ideia é oferecer o máximo de desempenho com o menor preço possível, removendo coisas que muitos consideram úteis, mas que nem sempre são essenciais e acabam por encarecer o produto. É uma fórmula conhecida que já deu certo no passado com outras marcas. Eu sou o Pinch e essa é a análise honesta do Pocophone F1. Então vamos depenar um top de linha e deixar só o necessário. Tira tudo que seja inovação teoricamente dispensável, como NFC, fundo em metal ou vidro, câmera premium, tela AMOLED brilho elevado, alta resolução, última tecnologia de carregamento rápido, carregamento sem fio, sai o último Gorilla Glass. Sai também o que não precisava sair, porque não custava nada, como as chaves DRM Level 1 para Netflix em Full HD, e ficam as L3, ou seja, Netflix só em baixa resolução. Feito isto, acrescento o que o pessoal mais pede: preço bom, modelo global, processador mais forte, RAM de sobra, armazenamento rápido com possibilidade de expansão, tela grande, bateria que dura um dia com folga, entrada P2, bom som estéreo, boas câmeras, código aberto e ROMs de sobra. A divisão Poco afirma que irá operar de forma totalmente independente da Xiaomi, o que nos dá bastante esperança em relação às políticas nocivas e retrógradas da empresa. Uma delas é em relação ao desbloqueio de bootloader, que há pouco conseguiu reduzir para 72 horas de espera. Ainda é demais, mas agradeça por não ter que esperar as tradicionais 360 horas de um Xiaomi. Mas ela ainda não se separou totalmente da Xiaomi, por isso vamos ao nem tudo é perfeito. Pocophone F1, F1 de Fórmula 1, de velocidade. De nada adianta tanta potência e propaganda de velocidade se a integração com o software não for de primeira. O gerenciamento de RAM sempre foi uma falha na MIUI e não é diferente com o Pocophone. Você paga por 6 GB de RAM, mas essa quantidade não é bem usada pelo sistema. Nos testes que fiz com ele, a MIUI continua fechando aplicativos aleatoriamente, não importa quanta RAM eles coloquem nos aparelhos. E não há nada que você possa fazer. Nenhum tutorial irá resolver isso, somente as atualizações, pois é um vício do código. Entenda bem, ele é extremamente rápido, mas não posso aceitar que um aparelho desse nível me deixe na mão. Existem aparelhos com menos RAM sem esse problema. Vamos torcer para que se resolva nas atualizações. Outro problema que não envolve o aparelho em si, mas o sistema MIUI, é a integração com o Note e notificações. As notificações chegam, mas você não faz ideia que elas estão lá, a não ser que baixe a barra de notificações, porque nenhum ícone irá aparecer no Note. Não adianta usar a opção de remoção do Note, que continua sem exibir ícones nas notificações. Não é exclusivo do Pocophone, não é um defeito novo, mas a Xiaomi demora mais tempo do que deveria para soltar correções, e quando solta atualizações, não corrige coisas básicas como essa. Trata-se da mesma MIUI, apenas com um launcher Poco por cima, que adiciona basicamente a gaveta de aplicativos, até então impensável para a MIUI. Portanto, o Poco carrega pontos fortes e fracos da MIUI consigo. Dentre os fortes, o ótimo gerenciamento de bateria, que garante ao Poco uma autonomia maravilhosa capaz de fazer entre 9 e 11 horas de tela. A parte ruim é o funcionamento incompleto do Google Assistant e também as falhas no brilho automático, que sempre fica abaixo ou acima do que deveria para a luminosidade do ambiente. A refrigeração líquida, como mostrei nos testes, não apresentou resultados compatíveis com a mesma tecnologia nos PCs. Parece algo mais publicitário. Ele esquentou como aparelhos convencionais e pareceu funcionar melhor somente na hora de entregar resultados um pouco maiores nos testes de AnTuTu do que na prática durante o uso. É bom que esteja nele, mas não pode ser considerado um diferencial como esperava. Falando em design, eles conseguiram fazer algo simples e bonito. O uso de policarbonato na tampa traseira tem seu mérito por não ser escorregadio como o vidro e não reter impressões digitais. De brinde, você ainda perde o medo de ver o fundo espatifado já na primeira queda. Foi uma boa escolha de material no corte de custos. A parte frontal do design também deixa visível alguns cortes de custos. O tamanho do Note é bastante pronunciado e as bordas inferiores poderiam ser menores se a Xiaomi não tivesse optado por arredondar tanto a tela. Observem que poderiam aproveitar a tela embaixo como dá para fazer em cima. Com tanto espaço lá em cima naquele Note, preferiram colocar o LED de notificações embaixo e ainda de uma só cor, branco. Falando em tela, optaram aqui pelo tradicional IPS, que resolve para a maioria das pessoas e exibe boas imagens. Não farei críticas ao painel, e sim à luminosidade. 461 nits faz com que o Poco te deixe na mão a invisibilidade da luz do sol. Infelizmente, os aparelhos dessa faixa de preço têm essa mesma falha. Existe uma onda de críticas em relação ao vazamento de luz na parte inferior da tela. Confesso que não notei aqui, mas faço questão de deixar o alerta. Você pode ser um dos sorteados. Também tive problemas com o desbloqueio facial durante a luz forte ou do sol.
Tirando isso, o desbloqueio é muito rápido e funciona também no escuro, graças ao infravermelho. A escolha do Gorilla Glass 3 agrada como proteção a riscos, mas ainda nos deixa com o pé atrás nas quedas, e poderia acompanhar uma película instalada. A câmera traseira é a mesma do Mi 8 SE, que pode causar má impressão inicial em alguns, mas não se enganem. Apesar de não ser uma câmera premium, ela está bem mais próxima dos tops do que os intermediários convencionais. É uma câmera superior à do Mi Note 3, que faz fotos absurdamente boas de dia e que perde um pouco de qualidade durante a noite, mas ainda consegue entregar fotos muito boas no escuro. Acho que poderiam ter colocado estabilização ótica sem elevar o custo como fizeram com o Mi Note 3, porque assim ele conseguiria manter muito da qualidade e dos detalhes também nas fotos escuras. Era para a câmera ser um dos pontos fracos do aparelho no corte de custos, mas eu considerei um dos maiores acertos da Xiaomi. As únicas falhas estão no software, que limita a gravação em 4K a 30 fps, quando aparelhos bem mais baratos já atingem 60. Na frontal, já existe o flash por software, que brilha a tela antes da foto no escuro, ou seja, atende perfeitamente e vai agradar com toda certeza. Quem quiser algo acima disso, realmente precisará pagar mais. A inteligência artificial da Xiaomi está presente para as fotos e é capaz de reconhecer 25 categorias diferentes de objetos e 206 cenas. É bastante coisa, mas o tempo necessário para identificar essas situações ainda é mais lento que o da Huawei. Talvez por esta usar um NPU dedicado para essa função. Se você gosta demais de câmera, a traseira do Honor 10 é melhor. O som foi um ponto que me decepcionou bastante. Ok, ele é estéreo de verdade e um dos mais altos que já testei. O speaker para ouvir ligações funciona como mais uma caixa de som e dá conta do recado, ainda que não tenha tanta qualidade. Portanto, tenha certeza de que você irá ouvir muito bem o que falarem nas ligações, mas falta clareza demais ao som do Poco. Aparelhos bem inferiores a ele, como o Redmi Note 3 e Mi A1, entregam um som bem mais nítido e limpo. Não colocaram nele um chip de áudio Hi-Fi de 24 bits como colocaram nos outros Xiaomi bem mais baratos. Não fiquei contente também com os fones. O volume ficou abaixo do esperado e notei muita distorção. Se você é mais atento em áudio, ele pode te decepcionar, mas o usuário comum vai adorar. Minha observação aqui é que a Xiaomi poderia ter colocado mais qualidade nessa área sem elevar o preço, mas o microfone permanece um dos maiores pontos fracos nos aparelhos Xiaomi. Fala pessoal, Pinch aqui. Vamos lá de câmera frontal do Pocophone F1. Mesma câmera frontal do Mi 8 de 20 megapixels, boa câmera. A captação é ruim, o que me obrigou a dar ganho de áudio em todas as gravações. Ele também perde no nível de clareza e detalhes nos microfones para aparelhos bem mais baratos. Seria bom a Xiaomi evoluir nesse quesito como fez com as câmeras frontais. Se de um lado você ouve bem o que falam, pode ser que sua voz não saia maravilhosa para quem te ouve. Já o sinal Wi-Fi, 4G e GPS no Poco são muito bons. Só lembre que ele não tem todas as bandas. Falta a banda B28, aquela responsável pelo 4G Plus, mas funciona no 4G perfeitamente graças às duas bandas que mais precisamos, a B3 e B7. Já existem boas ROMs para o Poco, parece que nesse ramo é de fato uma empresa diferente da Xiaomi. Já foi feita a votação entre os usuários a respeito dos desenvolvedores mais desejados que irão receber os aparelhos. É assim que se faz e é assim que se garante apoio dos desenvolvedores por um bom tempo. Parabéns, Poco. Como não foi possível sair um aparelho com um sistema diferente da MIUI, que era o que eu esperava, saber que existem tantas ROMs pouco tempo após o lançamento me deixa muito feliz. É a certeza de que você não ficará sem suporte e nem precisará ficar esperando pelas correções da Xiaomi. Os desenvolvedores sempre souberam extrair melhor o potencial dos aparelhos Xiaomi que a própria Xiaomi. Se você acha ele fluido na MIUI, espere para testar ROMs com gerenciamento de RAM perfeito e a Gcam, que costuma fazer milagres em câmeras mais modestas. Resumindo, o Pocophone é o melhor aparelho que pode ser comprado no momento pelo preço. Nenhuma marca ou modelo é capaz de superar o seu custo-benefício. Não é um aparelho perfeito, mas tem muito mais qualidades que defeitos. Por isso, ganha meu selo de aprovado com certeza. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Got my mindset on grade, like I am home, no doubt. Time to raise it too loud. I'm gonna light up the sky, gonna play it strong.